Bom dia, paz esteja convosco, entrando nesse dia maravilhoso para deixar uma palavra de Deus para a nossa vida, para alimento para o nosso espírito e que para nós possamos estar bem alimentados. Hoje eu quero falar algo para ti sobre tomar posse da palavra de Deus como alimento, porque nós precisamos centralizar a palavra de Deus na nossa vida. E isso é muito importante quando a gente tem esse entendimento que a palavra de Deus ela precisa estar centralizada na nossa vida, até porque a palavra ela tem poder. Você já ouviu essa frase? A palavra ela tem poder e o poder da palavra está totalmente em Deus. E como tomar posse da palavra de Deus para a nossa vida diária? Se a palavra é Deus, Deus é a palavra. Então nós precisamos tomar posse do que está escrito na palavra de Deus e alimentar o nosso espírito todos os dias. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é alimento para o nosso espírito. E quando nós centralizamos a palavra de Deus na nossa vida, a palavra ela se torna eficaz, ela se torna poderosa, ela se torna uma palavra que vem nos capacitar diariamente naquilo que verdadeiramente nós queremos de Deus para a nossa vida. Deus e a palavra, eles são só um. A palavra é Deus e Deus é a palavra. Porque se Deus e a sua palavra estão em um só, o conhecimento da palavra está em Deus. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece a Deus. Eu só vou conhecer a Deus se eu conhecer a palavra de Deus. Se eu não conhecer a palavra de Deus, eu não conheço a Deus. Então, amados, infelizmente, muitos têm perecido, como a própria palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E o que é que ele diz lá em João 8,32? Conhecer a verdade vos libertará. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, que a gente conhece a Deus verdadeiramente, nós somos totalmente libertos de todo sofisma humano. Então Deus ele quer hoje trazer resposta para você. Resposta talvez para você que está vivendo uma vida de dificuldade, uma vida de aperto, uma vida de miséria, uma vida de pobreza, uma vida de infelicidade. Por quê? Porque quando eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, essa palavra ela alimenta meu espírito, isso me fortalece e eu começo a ter o entendimento, o discernimento, a profundidade do que verdadeiramente é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, amados, a palavra ela gera fé. E se você hoje está sem fé, o que vai gerar essa fé em você é a palavra de Deus. Fé para vencer o mundo, fé para ser curado, fé para recomeçar, fé para restaurar, fé para salvação. Então, a fé, ela vai gerar em nós, vai ser gerada em mim, você, por meio do quê? Da palavra de Deus. Até porque Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, assim diz a palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que você está na frente do seu celular agora ouvindo essa palavra? Porque essa palavra que você está ouvindo, ela tem gerado fé em você. Isso tem te dado ânimo, força, tem te dado segurança, tem transformado a tua vida, tem transformado aquele dia ruim num dia bom. Você não olha mais para o problema, você olha para aquele que vai resolver e solucionar o teu problema. Então a palavra também ela vem gerar fé em cada um de nós. Porque Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé também nos faz gerar vida. A palavra de Deus nos gera vida. Ela vai gerar vida em cada um de nós através do seu Espírito Santo. Por quê? Eu falei ontem, no domingo, que Deus nos criou corpo, alma e espírito. O nosso espírito, ele precisa ser vida. Ele precisa ter vida. E se o nosso espírito não tiver vida, nós não somos vivificados para Deus. Por quê? Deus, ele criou criaturas. Entenda uma coisa. Talvez você precise entender isso para que hoje Deus te dê resposta e grilhões, elos, correntes, flagelos, impedimentos em muitas áreas da tua vida, rebaixeira e canta, possa vir ser quebrado nesse dia. Deus, ele criou o homem. É isso que está escrito no livro do Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou, portanto, o homem é criatura. Deus também nos deu livre-arbítrio. Para quê? Para tomarmos o poder de decisão de escolha. Quando ele nos dá a liberdade, você tem liberdade para escolher ser criatura ou filho de Deus. E o que que você é? Você ainda continua na posição de criatura ou você já é filho de Deus? Filho de Deus é aquele que reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Filho de Deus é aquele que já aceitou o sacrifício de cruz de Jesus lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu e verteu seu sangue para que eu e você pudéssemos ter o direito de sermos chamados filhos de Deus e de termos o direito de vida eterna.
Observe que Jesus veio, o único filho, o filho unigênito de Deus, veio para dar sua vida, para que eu e você também pudéssemos ser co-herdeiro do trono de Deus, sermos chamados de filhos de Deus. Jesus, quando morre naquela cruz, ele nos dá o direito também de sermos chamados filhos de Deus. Mas filho de Deus só é aquele que aceita ele como Senhor e Salvador da sua vida. Filho de Deus só é aquele que reconhece ele como Pai. Então, se você já reconheceu ele como Pai, é porque a palavra de Deus, ela já gerou vida em você. A palavra de Deus já vivificou o teu espírito. Por quê? Porque, como eu falei, corpo, alma e espírito. Corpo, alma, que está dentro de nós, e o nosso espírito também. Pare para pensar comigo. É como se você pegasse no Pará, porque tem pessoas, mas a Karina que está aqui conosco, que também é do Pará, ela conhece manga. E em outros estados também. É como se eu pegasse uma manga. A manga é a fruta que mais representa a nossa triunidade, que é o trilho, que é o trino, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Observe que são três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. A manga, quando você come aquela fruta, você está comendo o corpo. Quando você está com caroço na mão, ela representa ali, é uma simbologia, uma metáfora. Ela vai simbolizar a tua alma, o caroço. E dentro do caroço, se você abrir o caroço de manga, vai ter um caulezinho e um galinho de uma mangueira. Pode abrir. Tá em forma de vegetal, bem verdinho mesmo, mas está lá dentro. Assim somos nós, corpo, alma e espírito. Mas se eu não plantar aquele pezinho de manga, ele não vai crescer. Se eu não plantar, ele não vai ter vida. E é isso que Deus está falando para nós, que essa palavra de Deus, ela gera vida. E qual é a vida que ela vai gerar? A vida espiritual do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. E na medida que esse Espírito Santo de Deus, ele é vivificado, na medida que esse Espírito Santo de Deus, ele recebe vida, agora ele também precisa de alimento. Por quê? Porque você não consegue sobreviver sem comer. Você consegue? Você pode passar dias sem comer, você pode entrar num propósito, passar 3, 4 dias sem comer, sem beber, mas se você parar definitivamente de comer e de beber, o teu corpo vai definhar, você vai perder peso, você vai adoecer, a chegar até a óbitos. Assim é o nosso espírito. Se você já vivificou o teu espírito, ele não pode viver sem alimento. E o que alimenta ele é a palavra de Deus, o que alimenta ele é a palavra do Senhor que gera vida, porque a fé vai ser gerada por meio da palavra, e a palavra é Deus e Deus é a palavra. Por isso é necessário que todos os dias, amado, a gente leia a palavra de Deus. É necessário que todos os dias a gente venha buscar a palavra de Deus como alimento para o nosso espírito, porque lá em 1 Mateus 4,4 ele diz: porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que ele está dizendo para nós? Se a palavra é alimento, ele está dizendo para nós que nem só de pão, nem só de alimento, da carne, do arroz, do feijão, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o alimento para o nosso espírito que nos faz permanecer vivos, que faz permanecer a gente mais que vencedor, que faz permanecer a gente de pé. Até porque, olha o que ele fala aqui pra gente no livro de Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a alma ao ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então a palavra, ela é vida. Por isso, amado, nós precisamos nos alimentar. Por quê? Porque você precisa ter fortalecido, você precisa ter discernimento, você precisa estar apto para discernir os pensamentos, o que é certo, o que é errado. Enquanto a gente tem a palavra de Deus em nós, nada nos abate, nada nos entristece. Ainda assim que a palavra diga: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, ele já venceu por você. E Deus está trazendo resposta para você hoje que entrou nessa live. Ele está dizendo: tem bom ânimo, porque tem pessoas desanimadas, tem pessoas aí que estão cabisbaixas, pessoas que estão entristecidas, tem pessoas nessa live pensando até mesmo em desistir. Deus está te dizendo: ei, tenha de bom ânimo, leia a palavra, louve, adore ao Senhor. Essa palavra vai gerar vida, essa palavra vai gerar fé, essa palavra vai ser alimento para o teu espírito. Essa palavra, ela também é arma para você. Ela também é o quê? Arma. Porque a palavra de Deus, eles tomai também
a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Está lá em Efésios, que foi o que eu falei ontem. Tomai o quê? A palavra, a espada do Espírito, amados, ela tem que estar na tua boca, ela tem que estar como alimento para você, ela tem que estar para você como um alimento diário para a tua vida. E eu quero te dar uma resposta nessa manhã. Deus vem falar com algumas pessoas nessa manhã, não importa o dia, a hora, o momento que você vai estar me assistindo. Mas Deus, ele quer te ensinar algo nessa manhã profundo para que você vença o diabo, para que você vença as agrúrias da vida, para que você vença quando o inimigo vier te setar, quando o inimigo vier tentar, você vai vencer, porque você vai ter o conhecimento da palavra que gera vida, que é alimento da palavra de Deus, e Deus é a palavra e a palavra é Deus. Quando você tem esse conhecimento, amado, Deus vai dar resposta para algumas pessoas nesse exato momento. Por quê? Porque quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, ninguém vai poder nos impedir. O problema é que nós que já conhecemos a palavra e por falta de discernimento, por falta de leitura, porque não é só conhecer, não é só ter a Bíblia na mão, não é só andar com uma Bíblia, é você ter a espada na tua boca, rebaixeira ele canta, porque quando você tem a espada na tua boca, Satanás ele não vai poder te parar. Você crê nisso? Deus veio como resposta de Deus hoje para você dizer que Satanás não vai te parar, que todo arrumadinho do capeta vai cair por terra hoje, que todo impedimento, todo atrapalho, toda muralha dele, todo espírito imundo decaído, espíritos baixos que eles têm botado no teu caminho para te paralisar, vai sair hoje da tua vida. Você crê nisso? Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem capeta do inferno que segure aquele que tem a espada do Espírito na boca, daquele que gera a palavra no Espírito, daquele que toma a palavra como alimento. Porque o crente, amado, sabe qual é o nosso problema? É não conhecer a palavra de Deus. Por isso nós passamos pelas lutas. Por isso Satanás ele vem com seus dardos inflamados. Por isso Satanás ele tem nos setado. Por quê? Porque nos falta o conhecimento da palavra. E se você Deus está falando com você hoje. Tem resposta para ti hoje. Quando você tomar essa palavra como alimento para você, não vai ter capeta, não vai ter demônio, não vai ter principado, não vai ter potestade que vai poder ficar de pé diante de ti. Lembra lá no livro de Mateus, capítulo 4? Jesus foi para o deserto. Jesus ele recebe o batismo através do João Batista no Rio Jordão. E para que é o batismo? Vamos hoje mudar um pouco essa live para aquilo que Deus realmente quer falar. Deus quer nos ensinar para que a gente possa ter de punho, para que a gente possa ter de propriedade para fazer aquilo que Ele tem para fazer hoje na tua vida. Por que Jesus se batizou? Muita gente, eu me batizei quando era criança. Não existe batismo de criança, porque o que é o batismo? O batismo é para a remissão dos nossos pecados. Criança não tem pecado segundo a palavra de Deus. Então, Jesus ele foi se batizar não porque ele tivesse pecado, porque ele foi o cordeiro sem mácula. Ele veio para cumprir a lei. Ele se batizou com 30 anos lá no Rio Jordão. Para quê? Para servir de exemplo para que eu e você também pudéssemos vir nos batizar. Mas eu não quero entrar no propósito de falar de batismo. Eu quero falar do que aconteceu para que a gente possa tomar posse do alimento que Deus tem para a nossa vida hoje. Quando Jesus se batiza, veio sobre ele a pomba do Espírito e diz: este é o meu filho amado de quem eu me comprazo. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Sabe que Deus está te dando resposta hoje? Que esse deserto, esse vale que você está passando, quem te levou foi Ele. Para te aperfeiçoar, para forjar um caráter, para fazer você ser melhor. Não tem sofrimento glorificado que não gere em nós crescimento. Esse vale não é para te matar. Essa doença não é para te morrer. Mas essa doença é para que você venha nesta manhã receber a palavra de cura, rebaixeira, ele canta na tua vida. Jesus vai para onde? Para o deserto. E quando ele está no deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Vou orar, Karina, pelo Ralph, sim. Em nome de Jesus, quem está nessa live aí, já libera palavras de cura para a vida do Ralph, que ele venha ser curado de toda dor, de toda enfermidade, em nome de Jesus. Há anjos de cura sendo liberados, enviados agora dentro da tua casa. Anjos ministradores de cura, Rebaixeira, ele canta, que vão tocar no teu esposo com uma unção de cura nesta manhã, amém? Mas o que acontece? Quando Jesus está ali, ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. E aí, o Satanás foi aonde? Na fraqueza de Jesus. Jesus estava com fome, debilitado e com sede. Se tu é filho do homem, transforma essas, está escritos que você pode pedir para que essas pedras se transformem em pães. Jesus foi e disse, Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós sabemos que ele tentou Jesus 4 vezes.
Mas eu quero te dizer que assim como ele foi lá com Jesus, você acha que ele ia deixar barato com você? Você acha que ele ia deixar para você sem ser tentado? Você acha que Satanás ele não ia tentar você também? Pois é, esse deserto é para você ser forte. Esse deserto é para você ser valente. Esse deserto é para você ser corajoso e corajosa. Esse deserto é para você vencer Satanás e dizer: eu sou um vencedor. Eu terei vitória, porque a força e o poder de Deus estão presentes sobre a minha vida. Eu terei paz, terei prosperidade. A miséria acabou na nossa vida, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, amado, Deus está te alertando hoje. Está passando luta? Ele é o teu pastor. Está passando problema? Fala, clama, ora, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e a palavra dele que Ele deixou para nós é Ele. Ele diz que Deus é a palavra e a palavra é Deus e a palavra gera alimento em cada um. Gera vida, gera fé, gera esperança em cada um de nós. Então, amados, o problema é que a gente diz assim: eu estou doente. Você corre logo, se você sente uma dor de cabeça, você corre logo. Eu não estou fazendo apologia à medicina, porque existem doenças, e eu vou dar um estudo sobre isso. Existem doenças e enfermidades. A doença é para o médico, mas as enfermidades só Jesus cura. Lembra daquela mulher há 18 anos encurvada, dentro de uma sinagoga, e Jesus vai lá e ora por ela e diz assim: espírito de quê? De enfermidade. Então, quando ele fala isso, existe um espírito de enfermidade que a doença, que o medicamento não cura. Tem pessoas que vão para o médico, fazem todo tipo de exame e não dá nada, mas a dor continua, a doença continua. Por quê? Porque existe a enfermidade e existe a doença. Então, com isso, eu não estou fazendo apologia à medicina, porque a medicina, quem deu conhecimento, quem deu sabedoria humana foi o próprio Deus, porque ele fala isso no livro de Salomão, que se a gente quer sabedoria é de Deus, é dom. Então, a sabedoria é dom dada por Deus. Então, às vezes, amado, a gente está doente, a gente corre logo para um remédio. A gente não lembra do poder da palavra, de orar e repreender todo o mal. Canse, eu te dou uma ordem, sai, é orar. E aí, o que o crente diz? Eu estou doente, não é isso? A minha diabetes, o meu colesterol. Diabetes é a mulher do diabo, irmão. Não queira isso pra tua vida, não. Não queira essas doenças que você pensa que vai acompanhar você pro resto da vida. Não é isso que está escrito. Ele está dizendo que você tem que tomar posse da palavra de Deus e dizer o que está escrito. Satanás, ele bate em retirada quando você conhece a palavra, quando você ministra a palavra, porque resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não diga mais que você está doente, porque não é o que está escrito, não é isso que Deus quer que você fale. Porque Isaías 53, versículo 5 diz: pelas tuas pisaduras eu já fui sarado. Então Jesus já levou sobre ele toda a enfermidade, toda a doença, toda a dor, toda a enfermidade, ele já levou. E quando eu conheço a palavra, eu digo: Satanás do inferno. Toda doença, todo câncer, toda úlcera, toda diabetes, todo triglicerídeo, toda doença, em nome de Jesus. Jesus já levou sobre si as minhas dores. Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Se você está doente, eu estou te ensinando a orar, você dizer: Satanás do inferno, todo espírito de enfermidade vai bater fora do meu corpo agora. Por quê? Porque Jesus já levou sobre ele já se fez maldito, ele já levou a minha dor, ele já levou a minha enfermidade. E em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade sai agora, em nome de Jesus. É isso que o crente tem que fazer, amado. É esse que conhece a palavra de Deus tem que fazer. Não é dizer: eu tô doente, eu tô mal. Não, tome a palavra como alimento. Tome a palavra de Deus como alimento. Não é o que está escrito, Satanás. Está escrito aqui, Isaías 53, versículo 5, que Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Bate em retirada, sai do meu corpo agora. Você acha que eu fui curado do nódulo como? No médico? Tomando remédio? Nem plano de saúde eu tenho. Só o do Senhor do céu. E eu fui curada para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque eu determinei o milagre e a vitória. Assim tem que ser você. Mas o problema da gente é achar que a gente é fraco. Não é isso? Mas é isso que está escrito na palavra de Deus? Romanos 8,37. Ele já, em todas as coisas, ele nos já fez mais que vencedores. E a palavra de Deus diz: ao fraco eu sou forte. Você não é fraco. Quem quer fazer você se achar fraco é Satanás, que quer te amedrontar, quer pôr medo e achar que você é um coitadinho, que você é um qualquer na vida. Você não é um qualquer na vida. Você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode. Então não diga que você é fraco.
Porque a palavra de Deus diz ao fraco, eu sou forte. E em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. Está escrito em Romanos 8:37. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. O problema, amado, é que às vezes nós falamos que nós estamos tão fraquinhos e é miserável falar, né? O pecador, ele se acha às vezes o mais miserável entre todos os outros. E às vezes ele fala, eu estou sempre caindo, eu sou fraquinho, eu não consigo, eu não posso, eu comecei e não terminei, eu abri uma empresa, não deu certo, faliu, eu comecei um relacionamento, acabou. É para você mesmo que ele está falando. Tem mulher aqui que casa a primeira, casa a segunda, casa a terceira e não dá certo. Que mal é esse? Vamos quebrar essa maldição hoje. Vamos quebrar essa maldição na tua vida hoje, diz o Senhor. E aí você se põe na posição de coitadinho, de fraquinho, de pecador, de miserável, que não é para você. Não é o que está escrito na palavra de Deus, não, irmão. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente toma a palavra como alimento. Filipenses 4:17. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus está fortalecendo você nessa manhã. Declare isso. Satanás, ele teme e treme aquele que conhece a palavra de Deus. E ele sai de você, ele sai de perto de você quando você diz Satanás do inferno, capeta. Não tem borracha de capeta que apague as promessas de Deus e do que está escrito na palavra de Deus. Ele não pode, amado. Quando a gente entender e tomar a palavra de Deus como alimento, Satanás não vai te aprisionar. A palavra, ela faz toda a diferença na nossa vida. A palavra de Deus, ela vai nos vivificar para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, renovai-vos a vossa mente, não se conformai com esse século, mas renovai as vossas mentes para que você viva a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Por que que ele fala para a gente renovar a nossa mente? Porque a gente às vezes é criado numa cultura, a gente não conhece a palavra de Deus, mas quando a gente conhece a palavra da verdade, a nossa mente ela é liberta, a nossa mente é renovada, a nossa mente ela agora é ampliada para as coisas de Deus e aí a gente vai viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Por quê? Porque o diabo agora ele não vai mais poder te prender numa enfermidade. O diabo não vai te prender mais numa vida de miséria. Amados, pare com essa mania. A nossa cultura, a cultura brasileira, é uma cultura que a gente for para a história, o povo que veio colonizar a América era um povo que eles nem queriam naquele país, eram pessoas corruptos, eram ladrões, pessoas que eles não queriam mandar o colonizar para cá. E nós temos uma cultura muito arregada nessa situação de como fomos desenvolvido a nossa parte cultural, além de nós sermos uma mistura de raça, de espanhóis, portugueses, índios, mas eu não sei você, mas eu cresci ouvindo isso. Ser pobre é bom, eu sou pobre, mas eu sou limpinho. É melhor ser... Não, amado, entenda uma coisa nessa manhã. A pobreza, a miséria é maldição. Não é pra você. Deus está falando com você mesmo. A pobreza, a miséria, para de viver nessa mentalidade, eu sou pobre, mas eu sou limpo. Pobre, pobrezinho. Não, a pobreza é uma maldição, a miséria é uma maldição. E entrou quando Adão e Eva caíram lá no jardim do Éden. Mas eu não vou me deter nisso, é só para você ter uma noção do que a palavra de Deus pode mudar a nossa vida. Para de ser coitadinho, coitadinha. Para de ser a vítima dessa história. Deus quer te dar o melhor dessa terra e o melhor dessa terra é para você. É para mim. Quando a gente entende a palavra de Deus, ela se torna viva, eficaz, ela muda a história, ela muda contexto, ela muda cenário hoje. Deus está mudando o cenário de pessoas nessa live hoje. Pessoas que entraram nessa live com o pensamento que a pobreza é muito bom, mas Deus vai prosperar a tua vida. Você crê nisso? Deus tem pessoas aqui nessa live hoje que amanheceu, não tem uma moeda. E Deus está dizendo que isso não é para você não. É o melhor. Quando você tomar posse do alimento da palavra de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai mudar esse contexto, ele vai mudar essa história. Nunca mais diga eu não posso. Nunca mais. Quem diz isso é um derrotado. Quem diz isso é um fracassado. E derrotado, meu irmão, não tem história. Tem? Você já viu alguma história em livros de derrotado? Na história, quando você vai estudar? Derrotado não tem história. Deus te deu uma história, Deus te deu um novo começo, talvez hoje seja uma nova história, um novo tempo para a tua vida. Então nunca mais diga eu estou doente, nunca mais diga que você é fraco, nunca mais diga que você é o fracassado, o coitadinho, o derrotado. Não é isso que você tem que tomar como alimento da tua palavra hoje. Nunca mais diga que você não pode.
Nunca mais diga eu não posso, eu não consigo. Não tem gente assim? Ah, eu não vou conseguir, eu não posso. Não foi pra mim, já desisti de... Nunca mais diga eu não posso. Porque Filipenses 4:3 diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Declara isso nessa live aí, declara, compartilha. Tem gente que está vivendo na miséria, tem gente que está vivendo doente, enfermo, tem gente que está vivendo uma vida de sofrimento, de angústia, de dor. Compartilha para que outras pessoas venham tomar posse da palavra de Deus, hoje do alimento, Rebaxerele canta, que é a palavra de Deus, para que Deus venha mudar esse cenário, para que Deus venha mudar esse contexto, para que Deus venha mudar essa história. Você crê que Deus pode mudar a tua história? Então nunca mais diga eu não posso. Filipenses está nos ensinando nessa manhã, diga, tudo eu posso naquele que me fortalece. Nunca mais diga que você não tem o suficiente. Às vezes, amado, a gente costuma dizer, eu não tenho. Quantas vezes eu falo de experiência própria? Quantas vezes eu fui com pesos para a igreja, com dinheiro para pegar um Uber ou um táxi na época, e eu ficava, mas se eu pegar esse Uber, se eu pegar esse táxi, eu não vou ter o dinheiro para tomar café amanhã de manhã, comprar o pão da minha família. Ei, não diga isso não. Deus só vai agir na tua vida. Escuta o que eu tô falando, mulher de Deus, é pra ti mesmo que tá aí, que tá sem uma moeda na tua bolsa. Presta atenção. Deus, ele só vai agir na nossa vida quando a gente tem fé, para que ele gere e produza milagre. O mar só vai se abrir quando a gente pisar na água. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a partir do momento que eu peguei aquele Uber, nunca mais faltou. Por quê? Tudo eu posso naquele que me fortalece. E olha o que ele fala pra gente no livro de Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá tudo. O meu Deus suprirá tudo. Diga isso. O meu Deus suprirá tudo. Mas é para todo mundo? É para aquele que crê, para aquele que tem fé, para aquele que acredita, para aquele que toma posse do milagre. E hoje Deus está liberando bênçãos para suprir, Ele canta todas as tuas necessidades. Mas confia, entrega na mão de Deus. Amados, eu tenho vivido isso, experiências próprias. Eu não estou falando aqui experiência de ninguém, não. Eu estou falando as minhas próprias experiências. Quando eu larguei trabalho, larguei tudo para servir a obra de Deus, você pode estar perguntando, ela é louca. Ela largou um bom salário, com certeza ela recebeu o dobro na igreja. Não. Eu faço a obra de Deus por amor. Eu dou de graça aquilo que eu recebi de graça. Mas essa palavra aqui, o meu Deus me suprirá de tudo. Eu não tenho medo, amado. Eu como todo dia, eu visto, eu tenho tudo. Porque o meu Deus, ele supre todas as minhas necessidades. Ele vai usar pessoas, ele vai levantar pessoas, ele vai mover céus e terra, mas ele vai suprir. Mas para que eu entenda isso, é preciso eu ter fé para o milagre acontecer. Então, amado, nunca mais diga que você não tem o suficiente. Coma hoje, beba hoje, viva hoje, sem pensar no dia do amanhã. O amanhã não nos pertence. Sabe, amado, eu vivi assim, com essa preocupação que vai ser do amanhã, como é que eu vou fazer isso, como é que vai acontecer aquilo, como é que eu vou pagar aquilo. Não! Descansa, porque quem te prometeu garante. Descansa no Senhor e Ele suprirá todas as vossas necessidades. Aprenda que a palavra de Deus, ela vem nos ensinando hoje em várias áreas da nossa vida. Nunca mais diga que você é um fraco. Porque, Senhor, Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua vida. Salmo 27:1. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa vida. Nunca mais diga, amado, que Satanás tem supremacia sobre a sua vida. Não tem. Satanás, ele não pode mais te condenar. Satanás, ele não pode mais te julgar. Não tenha medo do capeta, não. Não tenha medo do inferno. Não tenha medo dos principados, das potestades. Porque aqueles que já foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, assim diz o Senhor. Ele fala para ti hoje lá em Coríntios 2:14. Deus em Cristo me conduz ao triunfo. E maior é o Deus que está em mim do que Satanás que está no mundo. 1 João 4:4. Maior é o Deus que está em mim do que o diabo que está no mundo. Então Deus é maior do que qualquer principado. Deus é maior do que qualquer potestade. Deus é maior do que qualquer demônio. Ele é maior do que até o próprio diabo. Então, amado, não se ponha numa fila de coitadinho. Não se ponha como um doente. Não se ponha como um fracassado. Não se ponha como um derrotado. Deus disse para você nessa manhã, você é forte. Você é mais que vencedor. Ele já curou as tuas enfermidades. Ele já curou todas as tuas dores. E quem tem Cristo tem liberdade.
liberdade. Para isso, Rebaxerele canta, se manifestou o Filho do Homem, para que eu e você pudéssemos ter a vida e a vida em abundância. Para finalizar esse tempo, eu sei que eu já passei, porque não é um culto, não é a nossa oração da meia-noite, mas eu gosto de ensinar para que a gente possa ter as armas poderosas, que é a palavra de Deus, para que nós venhamos saber lidar todos os dias com as agrúrias, com as investidas, com os dardos inflamados de Satanás na nossa vida, para que ele venha bater em retirada. Amados, lá em João 10:10, a palavra de Deus vem dizendo assim, o ladrão, mas uma vez eu falei ladrão, o pastor veio dizer, mas não é lá. Eu falei diabo, aí um pastor veio e falou para mim, pastora, não é diabo, não é o diabo, é o ladrão. Mas me diz uma coisa, quem é que veio para roubar, matar e destruir? Se não foi o capeta do inferno, aquele que caiu lá do céu, não é? Então João 10:10 está dizendo que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse é o projeto dele, esse é o projeto de Satanás, te matar. E como é que ele mata? Com enfermidade. Como é que ele mata? Te atropelando, fazendo um acidente. Ele veio para matar, para roubar a tua paz, para roubar a tua esperança, para roubar a tua alegria, para roubar a tua prosperidade, para roubar tudo que Deus já te deu. Para matar, roubar e destruir. Destruir teu casamento, destruir a tua família, destruir as tuas finanças, destruir a tua alegria. Mas eu quero finalizar dizendo para você que nesse mesmo versículo Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, meu irmão, declara isso nessa manhã. É para você mesmo, que está vivendo uma vida de miséria. Para você que almoça e não janta. Para você que às vezes janta porque não almoçou. Deus está te dizendo, cantaraia. Todo encantamento, todo ponto firmado do diabo, todo tranca-rua do teu caminho, Rebaxerele canta, está indo por terra hoje. Essa muralha na tua vida está caindo por terra hoje, se você crer, tomar posse. Porque Deus, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. E o que é uma vida em abundância? É viver bem, é comer bem, é morar bem, é dormir bem. É para ti, é para você mesmo. Deixa o diabo para trás. Passa a rasteira nele. Quando a gente toma posse do alimento da palavra, que é Deus e Deus é a palavra, toda maldição é quebrada na nossa vida. Todo espírito de pobreza vai ter que bater em retirada. Todo espírito da discórdia, da infelicidade, da doença, tudo, amado. Tome posse. A palavra de Deus hoje ela é conhecimento para a tua vida. Ela vai vivificar o teu espírito. Ela vai fazer você o quê? Gerar vida. Ela vai fazer você o quê? Se alimentar espiritualmente e viver o melhor do que Deus tem para você. Renove a vossa mente. Renove a vossa mente, Romanos 12:2. Como renovar a nossa mente? Tirar todo o sofisma humano, todo o engano de Satanás e dizer aqui não, porque eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você viva bem, é que você coma bem, é que você durma bem, que o teu casamento vai bem, que as tuas finanças vai bem. Ei, Deus te alerta nessa manhã. É para você mesmo que parou em frente desse celular. Você não parou à toa, não. Você parou porque Deus quer mudar esse cenário. Você parou porque Deus quer mudar essa história. Você parou porque Deus quer te curar. E Ele quer dizer para você que Ele já levou sobre si as tuas dores, as tuas enfermidades. Pela pisadura dEle nós já fomos sarados. Que nós somos fracos, uma ova. Nós somos forte. Deus nos fez forte. Nos fez mais que vencedor. E em todas as coisas somos mais que vencedores em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Toma a palavra como alimento. Que essa palavra hoje possa ter te alimentado. E que teu espírito, Rebaxerele canta, tenha sido vivificado. E que você hoje mude o cenário. Mude o contexto. Porque o que Ele tem para você é caminho de vitória. É para você glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus te abençoe. Fique com Deus. Karina, eu vou estar apresentando a vida do teu esposo em oração. Creia que toda enfermidade, pegue o óleo ungido e ore no seu esposo. Você tem poder, você tem autoridade. Você tem autoridade para fazer isso. Não é só para os discípulos, não é só para os pastores. Marcos capítulo 16, ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura que crê. Quem crê for batizado, quem crê será salvo, quem crê falará em novas línguas, botará a mão em escorpião e serpente, orará nos enfermos e eles serão curados. Coloque a mão sobre ele. Sobre a tua vida tem uma autoridade de cura agora, recebe. Que Deus te abençoe. Que abençoe todos vocês. Eu não tenho falado nomes porque eu tenho postado no YouTube. Se inscreva lá no meu canal. Eu estou com um canal no YouTube a pedido de algumas pessoas. Esse canal é muito antigo mesmo. Mas só que eu nunca usava. Mas algumas pessoas têm me pedido para que eu poste no YouTube. Se inscreve lá no YouTube, Carla Lima. Ative o sininho. Eu tenho que aprender tudo isso, gente. Porque eu não vim fazer live para me promover.
eu não vim fazer live para virar blogueira, como eu sempre falo. Mas há uma necessidade de pessoas ouvirem a palavra de Deus e muitos têm sido alcançados dessa forma. Inclusive, uma senhora, ela é paralítica e ela nunca mais foi para a igreja, tem 10 meses que ela não vai à igreja. E ela até pediu para o neto dela criar um Facebook para que ela não perca essas orações. E quanto que me alegra, amados, que ela disse, pastora, o único alimento, a única palavra que eu tenho recebido é as que a senhora tem feito através dessas lives. E ela disse, muito obrigada. E pessoas têm alcançado, vidas têm sido alcançadas. Então, se você puder nos ajudar, compartilhar, levar para outras pessoas esse conhecimento. E eu sempre vou estar trazendo uma palavra de conhecimento, de crescimento espiritual para nossas vidas. E aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu aprendi e estou aprendendo, porque a gente aprende todos os dias, a gente não é o dono do conhecimento nem da verdade. Mas tudo aquilo que eu tenho aprendido nesses anos de igreja, eu quero compartilhar com você, para que Jesus também venha mudar a tua história, mudar o teu cenário, para que você venha ter as armas certas, para que você possa lutar de forma correta, para que você saiba lidar com todas as situações a quais são as ciladas do diabo contra a nossa vida. E quando a gente tem um conhecimento da palavra que alguém já nos ensinou, a gente vai lembrar. A gente vai lembrar do que você ouviu e você vai lembrar da palavra e você vai determinar. Quando o diabo vier te afrontar, diga, Satanás, está escrito que eu sou mais que vencedor, sai daqui. Satanás, está escrito que ele já levou as nossas doenças, aprenda a lidar com o diabo. Porque quando a gente tem as armas certas, o diabo não pode nos tocar. Fique com Deus, Deus te abençoe. Amém. Até amanhã. Amanhã é sempre esse horário, de volta de 8 horas até 9 horas, só não na quarta e na sexta-feira, na quarta, quinta e sexta, que eu vou ter que mudar os horários porque eu tenho culto nesses horários na igreja. Mas eu vou sempre estar dando um jeitinho de entrar e deixar uma palavra de Deus para vocês. Fique com Deus, Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo esteja hoje com você. Tenha um dia de paz, um dia abençoado em nome de Jesus.